Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso 5º vídeo, tá? E hoje a gente vai estar estudando sobre os atributos da divindade do Espírito Santo, tá? Já peço você que pega a sua Bíblia Sagrada aí, pega uma canetinha e também um caderno para você ir anotando os capítulos e também os versículos que nós estamos estudando, tá? Como eu costumo falar em todos os vídeos, você nunca deve se basear somente no que a pessoa está falando, no que a outra pessoa está falando, tá? Você tem que pegar o que a pessoa está falando e conferir na Bíblia Sagrada para você ver se você deve ou não absorver aquilo que está sendo ensinado, tá bom? Se aquela pessoa te falou uma coisa, você foi lá, pegou o capítulo, pegou o versículo, foi lá na palavra de Deus e olhou, né? E viu que aquela pessoa está falando é verdade, você absorve. Se você viu que ele está falando o contrário do que a Bíblia diz, você esquece porque aquela pessoa ela está tentando enganar as pessoas, tá? E isso não é correto. Então, por isso a gente pede que você acompanhe na Bíblia Sagrada, tá? Todo estudo tem que ser acompanhado na Bíblia Sagrada, tá bom? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os atributos divinos do Espírito Santo, tá? Você vai entender quais são os atributos, as funções do Espírito Santo, tá bom? E aí a gente vai conversar no meio desse vídeo para a gente entender alguns pontos, né? Alguns pontos que são criticados e alguns pontos que são verdadeiros, né? Que as pessoas criticam, mas criticam com mentiras, tá bom? Então, vamos olhar. Vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, eu vou pedir você que feche seus olhos, vamos fazer uma pequena oração para pedir permissão, tá bom? Querido Deus, mais uma vez estou aqui com essas pessoas que estão assistindo esse vídeo e fazendo esse estudo comigo, Senhor. E te pedimos a unção, a permissão do Espírito Santo para que nós possamos, Pai, ser conduzido à Tua verdadeira palavra, à Tua verdade. Assim como Jesus disse que quando o Espírito da verdade viesse, Ele ia nos conduzir a toda a verdade. E nós precisamos do Teu Espírito, Senhor, para entender e compreender o que o Senhor quer nos falar. Abra, Senhor, a nossa mente para a compreensão do que vamos estudar. E também, Pai Santo, abra o nosso coração para a aceitação da Tua palavra. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amigos, hoje nós vamos estudar sobre os atributos divinos do Espírito Santo, tá? Mas antes, tá? Antes, nós temos aqui alguns versículos, tá? Pra gente estudar. Hoje, nesse vídeo aqui que eu estou fazendo, a gente vai ver alguns versículos que falam dos atributos de nosso Deus Pai, o Criador, tá certo? No outro vídeo nós vamos falar dos atributos de Jesus Cristo, tá? E aí a gente vai buscando um versículo atrás do outro, tá bom? Então, hoje nesse vídeo aqui agora dos atributos, né? Atributos divinos do Espírito Santo, parte 1, né? Nós vamos falar sobre os atributos de Deus, o Pai, o Criador, tá certo? Então vamos lá. Já pega a sua Bíblia, já tá abertinha aí, caderno e caneta na mão, tá certo? Primeiro versículo, né, que nós vamos olhar vai ser Isaías, capítulo 44. Abre aí, Isaías, capítulo 44. Isaías, capítulo 44. Isaías 44, nós vai ver o versinho 6, tá? Isaías 44, verso 6. Diz assim, ó. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Bom,
Primeiro atributo de Deus Pai, né? Deus afirma, né, que ele é o primeiro, que ele é o último e que além dele não há Deus. Quer dizer, ele é o único Deus. Não existe outro, tá? Tá certo? Não existe outro. Então tem pessoas que ensinam que Jesus Cristo ele é um Deus, outro Deus, né? Então não existe outro. Se existir é falso. Deus está afirmando que ele é único. E se existir outro Deus é falso, porque só existe um Deus verdadeiro, só um. Se existir outro é falso, tá? Então quando você fala que Jesus não é Deus, é outro Deus, você está chamando Jesus Cristo de falso. Fique você sabendo disso, tá? Outra coisa. Vamos lá. Eterno. Vamos olhar outro aqui, ó. Salmos 90. Abra sua Bíblia lá em Salmos 90. Né? Vamos olhar aqui esse verso. Salmos 90, eu acho que no versinho 2. 90 no versinho 2. Vamos lá, Salmo 90, verso 2. Diz assim, ó. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de entendimento, de eternidade. Vou ler de novo. Me engarranchei aqui. Aí eu vou ler de novo para você entender, tá bom? Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tá certo? Então Deus sempre foi Deus, né? Ele foi o primeiro, ele foi o último e ele é. E além dele, nunca haverá outro Deus. Tá certo? Então, Salmos 90, no versículo 2, está reafirmando de novo aqui, ó. Que antes, né? Antes que os montes nascessem. Antes que se formasse a terra e o mundo, né? De eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, antes de tudo, não tinha nada, Deus já era Deus. E único, tá certo? Vamos lá. Criador. Vamos olhar um versinho de Isaías. Vamos voltar aqui, ó, para onde nós estava. Isaías, para onde nós estava. Isaías 42. Isaías 42 e nós vamos olhar o versinho 5, né? Isaías 42, versinho 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Tá certo? Então aqui você está vendo que esse espírito ele está com E minúsculo. Observe aí na sua Bíblia para você ver. Aqui não é o Espírito Santo, tá? É o espírito que Deus dá para todas as pessoas, né? Que ele deu o fôlego de vida. Então ele deu o fôlego de vida e também o espírito para nós. O que é esse espírito que ele deu para nós? Entendimento, a mente, o nosso caráter, né? O nosso modo de agir. Então esse é o espírito que está em nós, tá? Não é, aqui nesse caso, nesse texto está falando desse espírito, tá bom? Não é o Espírito Santo, ok? Então, assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela, tá certo? Então aqui, Deus, o Pai, ele é Criador. Encontrei certo? estes resultados. Ele é Criador, ok? Agora vamos ver aqui, ó. É onisciente. Vamos olhar, Provérbios, livrinho de Provérbios 15. Vamos lá. Provérbios
Provérbios 15. Aqui, ó. Provérbios 15. Nós vamos olhar o versinho 3. 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Tá certo? Então, Deus é onisciente, tá? Ele vê tudo. Não adianta você fazer nada achando que está escondido, tá? Porque o que você faz está escondido aos olhos do homem. Mas aos olhos de Deus, Ele está vendo tudo. Mesmo se você abrir um buraco e pular lá dentro desse buraco e fazer qualquer coisa lá dentro, achando que está escondido, você está escondido do homem. Mas o nosso Deus, Ele é onisciente. Ele está sabendo de tudo. Tá certo? Então, vamos lá. Onipotente. Vamos olhar. Gênesis 28. Abra lá. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis 28. Gênesis 28. Gênesis 28, nós vamos olhar o versinho 3. Olha aqui. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique, para que venha a ser uma multidão de povos, né? Então, Deus, ele é onipotente, tá certo? Versinho 28, 3. Aqui, ele está prevendo, tá? Prevendo tudo para acontecer na vida de Eva, tá bom? Então, vamos lá. Desculpa, ele está prevendo tudo que vai acontecer na vida de Jacó, né? Olha aqui, olha o que fala aqui mais em cima, ó. Eu vou ler o versinho 1 para você entender, né? Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, né, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Tá certo? Agora no versinho 2. Levanta-te, vai a Padá, Ará, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma-la por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe, certo? Agora aqui diz, ó, Deus Todo-Poderoso te abençoe, tá certo? E o texto que nós acabou de ler. E te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, tá? Então, só corrigindo aqui, eu falei que era a Eva, né? Mas não é Eva, é Isaac, que é Jacó, né? Que mais para frente se torna Isaac chama Jacó, né? E passa essas instruções para ele, né? Para ele procurar a esposa lá que é filha do irmão, né? De Labão, né? Filha de Labão, tá certo? Então, Deus, em Gênesis 28, versículo 3, Deus, ele é onipotente, tá? Aqui nós vemos a onipotência de Deus, tá certo? Agora, onipresente. Deus, ele é onipresente, né? Então, vamos ver Salmos. Vamos ver aqui, ó. Salmos 139. Vamos lá, 139. Cento 139, nós vamos olhar o versinho 8. Não, nós vamos olhar o versinho 1. Olha só. 139, versinho 1. Senhor, tu me sondas e me
me conheces. E me conheces. Versinho 1, né? Nós estamos olhando a onipresença de Deus, tá bom? Senhor, tu me sondas e me conheces, tá certo? Agora nós vamos olhar outro versinho aqui, o versinho 8. Vamos olhar o versinho 8. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Tá certo? Então nós acabamos de olhar a onipresente. Deus, ele é onipresente, tá bom? Lembra que eu acabei de falar para você que se você abrir um buraco e entrar lá para dentro e fazer qualquer coisa lá dentro desse buraco, aos olhos do homem você está escondido, mas aos olhos de Deus você não está escondido? Então esse texto acaba de explicar aqui, tá vendo? Mesmo que você vai para o mais fundo do abismo, né? O profundo abismo, lá estás também, tá certo? Então Deus, ele está com você em qualquer lugar, tá certo? Quando você aceita Deus para a sua vida, Jesus como seu Salvador, tá certo? E você busca o Espírito Santo para estar te guiando neste caminho, tá certo? Deus, ele estará com você sempre, nos momentos bons e nos momentos ruins. Deus está sempre com você, tá certo? Então, a gente acaba de ver a onipresença de Deus em Salmos 39, no versinho 1 e no versinho 8, tá certo? Isso chama-se onipresença. Deus está presente em todo momento da vida do servo dele, tá certo? Então, vamos lá. E santo, né? Santo. Vamos olhar Isaías 6. Vamos lá. Isaías 6. Isaías capítulo 6, no versinho 3. Olha só. E clamaram uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, aqui os anciões chamam Deus de santo 3 vezes, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quem é o Senhor dos exércitos? É o nosso Deus Pai Criador, tá certo? E ele é santo, ok? Agora, verdade. Vamos olhar a verdade. Zacarias 8. Vamos olhar Zacarias 8. Zacarias 8. Capítulo 8, e nós vamos olhar o versinho 8. 8. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Tá certo? Você lembra que eu falei lá atrás para você que Deus é amor, mas também é justiça? E quando acontece alguma coisa, que a Bíblia fala que vai acontecer alguma coisa, e você não se agrada daquilo que a Bíblia está falando, né? Ah, mas como Deus é amor e tal, mas isso não chama-se de coisas ruins, chama-se de justiça, tá? Esse texto de Zacarias 8, no versículo 8, está falando exatamente o que eu falei para você lá atrás, lembra? Olha só o que vai falar aqui, eu vou ler de novo. Ó. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o seu povo, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Agora ele fala aqui, ó, em verdade e em justiça. O que é verdade? É amor. Tá certo? A verdade é o amor. Então aqui ele acaba de afirmar em verdade e em justiça. Não só com amor, mas também com justiça.
O nosso Pai poderoso, ele nos ama, mas ele também faz justiça, tá certo? Ele faz justiça com as coisas erradas. Deus, ele odeia o pecado, tá certo? Então, quando Deus odeia o pecado e ele faz qualquer coisa para eliminar aquele pecado, não é que ele está sendo um Deus ruim ou cruel, ele está sendo um Deus justo. E justamente para você não sofrer injustiça, tá certo? Então aqui é uma explicação do que eu falei lá atrás para você. Deus é amor, mas ele é justiça, tá bom? Vamos lá. Então, Deus é verdade, né? Se você for olhar lá em Provérbios, lá fala, né, que o Senhor é verdadeiramente Deus, né? E aqui está falando que você será o povo de Deus e ele será o meu Deus, né? Em verdade e em justiça, tá certo? Com amor e com justiça, tá certo? Isso aí. Vamos lá. Deus é verdadeiro. Agora aqui, ó, presciente, né? Vamos olhar aqui, ó, 1 Pedro 1:2. 1 Pedro 1:2. Lá pro finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse. Você vai abrir aqui 1 Pedro. 1 Pedro 1:2. 1 João. 1 Pedro. Tá bem aqui, ó. 1 Pedro 1:2. Presciente, né? Vamos olhar. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. 1:2, né? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em manifestação do Espírito Santo, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Ok? Então aqui no versinho 2 a gente já vê aqui, ó. Eleitos, né? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, né? Então Deus, ele é presciente, tá certo? É presciente. Vocês já são, ó, a pessoa, escuta bem, a pessoa que aceita Deus como seu único Deus, Jesus Cristo como seu Salvador, e reconhece o Espírito Santo, tá? Como quem nos... Deixa eu caçar a palavra certa. Nos convence, né? Aceita o Espírito Santo como um ser que nos convence do pecado, né? Do pecado, do juízo, né? De Deus. Aceita. Você não sabe ainda. Você que aceitou Deus como seu verdadeiro Deus, Jesus Cristo como teu Salvador, o Espírito Santo, né, como teu consolador, teu guiador, teu ensinador, teu professor, tá certo? Você ainda não sabe, mas Deus já te chamou, já te escolheu como eleitos, tá bom? É aqui que o texto está falando. Vamos lá. Possui mente. Olha só, agora esse aqui é importantíssimo, tá? É o último versículo que nós vamos ver, né? Será que Deus, nosso Pai, ele possui mente? Vamos olhar. Romanos 11. Vamos lá, bem aqui mais para frente, atrás, quer dizer. Romanos 11, depois de Atos. Romanos 11 e o verso 34. Vamos lá. Romanos 11, versinho 34. Diz assim, ó. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi
o seu conselheiro. Então aqui acabamos de ver, né, que nosso Deus, ele tem mente, tá certo? Nosso Deus, ele tem mente, ok? Então, recapitulando, nós vimos que Deus, ele é o único Deus, né? Nós vimos também que em Salmos 90, verso 2, nós vimos que Deus é eterno. Nós vimos em Isaías 42, versículo 5, que Deus é o Criador. E nós vemos em Provérbios 15, versículo 3, que Deus é onisciente. Nós vemos aqui também em Gênesis 28, no versinho 3, né, que Deus ele é onipotente. Nós vimos aqui em Salmos 139, versinho 1, e também lá no versinho 8, né, que Deus ele é onisciente, né? E nós vimos em Isaías capítulo 6, no verso 3, que Deus ele é santo. E nós vimos também em Zacarias 8:8, que Deus é verdadeiro, que Deus é a verdade, tá? Nós vimos também em 1 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 2, que Deus ele é presciente, tá certo? 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, nós vimos que Deus é presciente, tá bom? E Romanos 11, foi o último capítulo que nós vimos, Romanos 11, no versinho 34, né? Nós vimos que Deus, ele possui mente, tá bom? Então é isso aí, meu amigo, minha amiga, espero ter te ajudado mais uma vez, tá bom? Que você possa estar pegando esse vídeo e estudando, tirando as suas dúvidas, tá? Com a Bíblia Sagrada. Pegue a Bíblia, pegue os capítulos, pegue os versículos e vai estudar, tá bom? Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus fique comigo e com você também, tá? E que nós possamos clamar ao nosso Deus, que Ele transforme o nosso coração e que nos usem como uma ferramenta nas suas mãos para levar o seu evangelho a outras pessoas, tá bom? Fique todos com Deus e te espero no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.